Cheguei ao jantar de família dirigindo um carro de luxo de US$100 mil. A primeira coisa que comprei pensando só em mim. Minha mãe olhou, deu uma risada e soltou. Talvez esteja na hora de você parar de viver tão folgada. Eu apenas respondi em voz baixa. Tá certo. Naquela noite, entrei nas minhas contas e interrompi 118 pagamentos automáticos. Hipoteca, parcelas dos carros, mensalidades da escola, academias, clubes, mercado, até o seguro dos animais deles. Quando o sol nasceu, o conforto que todos chamavam de vida normal tinha sumido completamente. Minha mãe apareceu na varanda antes que eu desligasse o motor. Ela olhou para o carro, depois para mim, com aquele sorriso que nunca era só um sorriso. Disse algo sobre ostentação e riu como se estivesse fazendo uma piada. Eu tentei rir também, mas saí do carro sentindo o rosto travado. Durante o jantar, o clima era o mesmo de sempre. Meu irmão reclamando do trabalho, meu pai repetindo que estava sustentando a todos, mesmo depois da aposentadoria. Minha mãe reclamando do preço das coisas. Só que por baixo das reclamações estava aquele tom de costume, o de que eu devia algo a todos eles. Quando ela soltou a frase, talvez esteja na hora de você parar de viver tão folgada, eu não consegui responder. Fiquei parada, sentindo o garfo escorregar da minha mão. Todo mundo continuou comendo. Ninguém percebeu o peso daquilo. E foi nesse silêncio que eu decidi. Naquela noite, no quarto de hóspedes, abri o notebook. As senhas estavam salvas, os pagamentos automáticos listados como sempre. 118. Fiz questão de contar. Hipoteca, seguro do carro do meu irmão, mensalidade da academia da minha mãe, as aulas particulares da minha sobrinha, até a conta de celular do meu pai. Tudo estava no meu nome. Eu mesma configurei tudo. Anos atrás, quando achava que amor era resolver o que os outros não conseguiam. Clicar em cancelar foi como puxar um ar que eu não respirava há muito tempo. Cada confirmação de cancelamento me dava uma sensação diferente. Primeiro, culpa. Depois, medo. Mas quando cheguei no último, o seguro dos 2 cachorros da minha mãe, eu senti algo próximo de alívio. Fiquei olhando a tela escura por alguns minutos, imaginando a manhã seguinte. As ligações, o pânico, as mensagens. E pensei se eu teria coragem de atender alguma. No café da manhã, a casa ainda dormia. Eu me despedi sem avisar. Deixei a chave na mesa da cozinha, do jeito que sempre faziam comigo quando precisavam que eu pagasse alguma conta. No caminho de volta, o carro parecia mais silencioso do que nunca. Por um instante, senti vontade de voltar e desfazer tudo. Mas a lembrança do sorriso da minha mãe, aquele riso debochado, me fez manter as mãos firmes no volante. Naquela manhã, ninguém sabia ainda, mas o mundo deles ia mudar. E pela primeira vez, eu não ia tentar consertar nada. A primeira ligação veio às 6h47 da manhã. Eu ainda estava parada no estacionamento de um café, com o celular virado para baixo. O nome da minha mãe piscava na tela, insistente por quase 1 minuto. Não atendi. 10 segundos depois, o telefone tocou de novo. E de novo. Deixei tocar até parar. Abri o aplicativo do banco e confirmei. Todas as transações automáticas estavam mesmo canceladas. Nenhum erro, nenhuma reversão. Por algum motivo, aquilo me deu uma sensação estranha de poder. Algo que eu nunca tinha sentido em relação àquela família. Às 8h10, minha caixa de entrada já estava cheia de mensagens da minha mãe, do meu irmão e até da minha cunhada, que mal falava comigo. Pediam explicações, chamavam de erro no sistema, engano. Depois começaram os tons mais duros. Como você pôde? Seu pai ficou furioso. As crianças não têm como ir pra escola. Eu li tudo, mas não respondi. Peguei meu café e fiquei observando o movimento na rua, tentando entender por que ainda me sentia culpada. Eu tinha pago as contas deles por quase 8 anos. O salário inteiro indo para manter o padrão que eles juravam ser de família. O mais irônico era que ninguém nunca perguntou se eu dava conta. Às 10, recebi um áudio do meu pai. A voz dele era calma, mas daquele tipo de calma que vem antes da explosão. Disse que estava decepcionado, que eu devia ter resolvido direto com ele, que família não se trata assim. Eu quase ri. Ele nunca tratou ninguém como família, só como dependentes. A parte mais difícil foi não responder. Cada fibra do meu corpo queria mandar uma mensagem explicando, justificando, pedindo desculpas. Mas eu só coloquei o celular no modo avião e dirigi sem destino por horas. Quando voltei pra casa, o prédio estava em silêncio. Me joguei no sofá, olhei o teto e percebi o quanto aquele apartamento parecia vazio. Não de coisas, mas de ruído. Eu nunca tinha notado como era viver sem notificações, sem alguém me pedindo algo, sem a sensação de estar devendo o tempo todo. À tarde, uma mensagem do meu irmão chegou pelo WhatsApp. Ele dizia que o banco tinha bloqueado o carro dele e que a escola das filhas já tinha avisado sobre o não pagamento. Acrescentou que eu estava destruindo a família. Essa parte me fez rir alto, pela primeira vez em semanas. No fundo, eu sabia que esse riso era nervoso, porque mesmo que eles tivessem abusado da minha boa vontade, ainda eram minha família. Parte de mim esperava que sem o dinheiro, algo mudasse. Que eles percebessem o quanto tinham se apoiado em mim. Mas a outra parte, a que já estava cansada, sabia que o que viria seria guerra. No fim da tarde, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio. O porteiro me ligou dizendo que ela estava lá há mais de meia hora, pedindo pra subir. Eu disse que não. Pedi que dissesse que eu estava viajando. Ouvi o silêncio do outro lado e percebi que ele não acreditou, mas obedeceu. Fiquei encostada na parede da sala, ouvindo o som distante dela discutindo com ele no térreo. Depois, silêncio. E uma sensação estranha, como se algo tivesse quebrado de vez. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em quantas vezes ela me chamou de ingrata, mesmo quando eu pagava tudo. E me perguntei o que ela chamaria agora. No dia seguinte, acordei com o som de alguém batendo forte na porta. Por um segundo, achei que fosse um vizinho. Mas quando ouvi a voz da minha mãe misturada com a do meu irmão, meu corpo travou. Não atendi. Fiquei parada no meio da sala, sem saber se fingia que não estava ali ou se enfrentava aquilo de uma vez. Eles insistiram por quase 10 minutos. Depois, o barulho cessou. Achei que tinham ido embora, mas logo recebi uma mensagem. Se não abrir, vamos chamar a polícia. Precisamos resolver. Sentei no chão. Eu sabia que era blefe, mas a sensação de medo era real. Meu irmão sempre foi o tipo que resolve tudo gritando, e minha mãe sabia usar isso como ameaça. Esperei meia hora antes de olhar. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube.
Basta clicar em compartilhar e em mais. E depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.